Beleza aí, pessoal? Bom, esse aqui é o famoso sensor de nível de óleo do cárter do Cadete GSI. Tá? Ele foi usado em outros modelos de Cadete também, mas é um tanto raro. No SLI é bastante raro e eu já cheguei a ver SL, GL, GLS das primeiras safras, né, no comecinho, quando começaram a usar essas siglas ainda aí, que já não tinha aquela estilização externa, mas é muito raro. O SLI então alguns têm e o GSI sempre tem. O GS tem check control, mas o sensor aqui é diferente, tá? E o funcionamento é um pouquinho diferente do sensor no GS, porque no GS é na própria vareta. E esse sensor aqui, ele vai parafusado no cárter. Se você abaixar de frente com o carro, você vai ver na lateral do cárter, voltado para o para-choque mesmo, na face lateral do vertical do cárter, você vai ver essa imagem aqui, que é o sensor parafusado. Então toda essa parte aqui ele fica para dentro. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o funcionamento dele. Depois eu queria falar um pouco sobre o que dá para se fazer para reparar em alguns casos. E se caso você está com um problema de luz acesa no check control, não só no sensor de nível de óleo do cárter, mas em alguns outros dá para você enganar o check control sem cortar nenhum fio, sem estragar nada, estragar conector, sem fazer nenhum tipo de besteira. Primeira coisa, como esse sensor funciona? Basicamente ele tem uma boia aqui dentro, que essa boia ela também tem um elemento magnético, e a gente tem uma microchave dentro de uma ampola de vidro, e essa microchave também é magnética e ela reage com essa boia. Ou seja, se a boia está embaixo, a boia está em cima, a chavezinha lá dentro vai abrir ou fechar, dependendo da onde, obviamente, de onde está a boia para a reação magnética, tá? Então é uma boia convencional, apesar de ser magnética, é uma boia com a microchave. E o que essa microchave vai fazer? Ela vai interligar esses dois fios. Já vou avisando antes que os dois fios aqui, eles estão desencapados, porque com o óleo, com a idade, eles perderam a capa de proteção que eles têm, que é uma capinha própria para ficar em ambiente desse tipo, como óleo quente. E é uma das coisas que a gente vai resolver também. Eu vou mostrar para vocês como resolve. E ele passa esses dois fios aqui para fora e vem para esse chicotezinho aqui que vai no conector do carro, e esses dois pinos vão lá para o check control. Interessante de se dizer aqui que o funcionamento desse tipo de sensor, né, desse tipo de check control que a gente tem no GSI, é chamado de circuito seguro. E o porquê de circuito seguro? Porque na verdade ele funciona ao contrário do que a sua intuição mandaria num sistema elétrico normal, que seria o seguinte: conforme a gente fecha os dois contatos, a lâmpada acenderia. Aqui é exatamente ao contrário, ele usa uma eletrônica do check control para detectar quando o circuito abre, ou seja, quando não há contato entre os dois fios. Se você medir entre os dois aqui, não há contato, quando o nível de óleo está baixo, a luz acende. Isso leva a uma proteção extra que, se caso o chicote, o plug desconectar, o fio quebrar, o terminal oxidar, qualquer mau contato, uma solda aqui quebrar, a microchave estragar, qualquer coisa que acontecer que abrir o circuito, e entenda abrir o circuito por não ter interligação entre os dois pinos, a luz vai acender. Sendo dessa forma, se caso você não tem sensor, já tiraram, trocaram o tipo de cárter, acontece muito, e não só nesse sensor, vale também para o nível de fluido do radiador, nível do fluido de freio, para a pastilha de freio também vale essa dica, e para o lavador dos faróis também, né? O esguicho de água lá também tem nível, tem uma boiazinha, vale para ele também. Se você pegar um pedacinho de fio, desencapar as duas pontinhas, um pedacinho de clips, um aramezinho fininho, alguma coisa, e lá na outra ponta no carro, depois eu mostro para vocês, eu tento colocar no vídeo aí, e lá no carro você interligar os dois contatos e dar uma isoladinha, claro. Você vai ligar a chave do carro, o check control acende inteiro, faz esse primeiro check dele, que é para te mostrar se as lâmpadas estão funcionando ou não. Essa é a intenção de ele ligar e parecer uma árvore de Natal acesa, você ver se já existe uma lâmpada com defeito ou não. Quando ele termina isso, ele fica com a luz acesa do que está em alerta. Isso vai desaparecer, exceto obviamente aquela luz do freio, que você precisa pisar no freio para ele saber se a luz está acendendo ou não. Então essas dicas são interessantes e você não precisa sair cortando nada. Infelizmente a maioria dos profissionais ou não vão lá, cortam o cabo fora, emenda, fazem uma bagunça, e você não precisa disso.
Então aqui é o seguinte, além de remover toda essa cola que vocês estão vendo aqui, que alguém colocou no intuito de não ter vazamento, e talvez até tenha, isso a gente vai ter que quebrar a cabeça depois, além de remover essa cola, eu preciso colocar uma capinha nesses fios aqui, e eu preciso fazer esse sensor funcionar, porque no momento aqui ele não funciona. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer para testar. Eu vou usar um multímetro, vou colocar ele aqui na escala de continuidade. Você precisa ver aí qual é a sua escala de continuidade no seu multímetro, nesse caso é esse daqui. Esse multímetro apita. Caso o seu não apite, ele vai ter que ter próximo de 0 ohms aqui, mas é tranquilo de se fazer esse teste. Deixa eu só ajeitar aqui a coisa muito bem para ficar mais fácil. Eu vou conectar cada uma das pontas de prova aqui nos terminais do conector aqui dentro. Eu tenho essas garrinhas aqui, ajuda um pouquinho. E eu estou fazendo olhando pela câmera, vai ficar pior ainda. Então aqui é o seguinte, eu conectei as duas e não deu nada ali. Se eu virar o sensor de ponta cabeça, ele fecha contato. Então a boiazinha veio aqui para cima, fechou contato, tem nível de óleo, tá tudo certo. Se eu colocar ele na posição normal, como não tem nada ali dentro, ele desce. Você escuta até o barulhinho da boia. Simples assim. Se ele não funcionar, um procedimento legal para você fazer é usar um descarbonizante, que eu costumo usar bastante e para mim resolve praticamente todos os casos. É esse produto aqui, tá? O Cara 80 para bico injetor. Apesar dele estar no rótulo aqui, bico injetores, depois você vê aqui que é um descarbonizante, né? E também funciona para carburadores. Ele limpa bastante esse tipo de sujeira, de borra de óleo, que costuma formar aqui dentro. Então, como eu já falei para vocês, tem uma boia aqui dentro. O que acontece muito devido à idade, as trocas de óleo que muitas vezes são duvidosas, o combustível mais ainda, a saída de óleo aqui de baixo é bem restrita, para que não fique muito fácil de realmente variar a boia aqui, dar uma medição errada. Mas a saída aqui acaba restringindo demais qualquer tipo de sujeira e o óleo vai ficando velho aqui dentro, muitas vezes até realmente por óleo ruim e combustível ruim, forma uma borra aqui dentro. Para quem não sabe o que é borra, ele forma quase que uma cola de óleo. E aí você vira o sensor de ponta cabeça e ele não funciona. Aqui é legal que ele já está funcionando relativamente bem, mas eu ainda vou dar mais uma limpada, porque ó, ele está levando um tempinho para descer. E eu queria que ele descesse instantaneamente. Tá? Assim que eu virasse um pouquinho, já a boiadinha já escorregasse, ó, não foi agora. Ele já virasse e desce o contato. Então o procedimento é: espirra por um desses dois furos, sacode esse sensor bastante, espera uns 5 minutos, espirra mais um pouco, sacode. A hora que você vê que está cheio aqui de descarbonizante, você vai lá, vira ao contrário. Ó, ele nem deu contato agora. Eu vou fazer mais algumas vezes aí o procedimento. Vai virando de ponta cabeça, limpando, virando de ponta cabeça, limpando. Dá uns intervalos de 5, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, o que vocês acharem interessante para o produto agir. E vai chegar um determinado momento que você vai ouvir esse barulhinho da boia. Ouvindo esse barulhinho da boia não significa que ele está funcionando, mas significa que a boia está movimentando. E aí você faz esse procedimento aqui com um multímetro, tá? Tomando bastante cuidado para que, se os fios aqui estiverem desencapados, eles não estejam os dois encostando na carcaça, senão você vai ter um falso positivo, né? Se encostar os dois aqui, ó, tô apertando com o dedo, eu vou ter um falso positivo ali, ó. Então eu já deixei meio afastado aqui para a gente não ter problema. De qualquer forma, esses fios aqui, como eu falei para vocês, eles originalmente são encapados. Eu vou remover toda essa cola, dar uma boa limpada nesse sensor ainda. E depois que ele tiver sem cola nenhuma, eu vou repetir o processo aqui dentro para limpar. Vou recolocar as capas aqui, mostrar para vocês como ficou. E fazer um último teste antes de entregar para o cliente. Na verdade, esse sensor aqui, eu não vou nem colocar ele num carro, né? Eu vou mandar com cárter e tudo pro Jean, que é um cliente nosso aí, mas ele não é daqui de São Paulo, a gente vai mandar para fora, então ele que vai mandar instalar o cárter lá no carro dele. Veio aqui pra gente revisar essa parte do sensor.
Pessoal, eu removi a tampinha aqui atrás do sensor, tinha um monte de silicone aí e tal. Eu removi a tampinha aqui porque ela já tinha sido removida, senão não ia nem tirar. Cortei o cabo fora porque eu precisava limpar todo esse silicone, passar na escova de aço. Então o cabo ia atrapalhar, ia causar problema aí para a gente fazer a limpeza do jeito correto. E além disso, o cabo tem uma parte aqui da capa dele que está meio cortadinha, então eu já vou dar um trato nisso aqui também. E eu também estava desconfiado que essa ponta lá dentro estava com algum problema e dito e feito, alguém já mexeu e não estava muito legal. Então o que eu vou fazer agora aqui é remover as soldas, que eu só cortei o cabo aqui para poder soldar o cabo novamente, e vou remover essas duas soldas aqui para a gente poder proteger esses cabinhos aí também. Só o material que eu vou usar para proteger esses cabinhos, cabinho não, né? Fio, porque ele é bem rígido. Essa capinha aqui poderia ser até de um diâmetro bem menor, mas é o que eu tenho no momento aqui, também dá para fazer sem problema. Ela é uma capa com uma malha coberta com uma espécie de um silicone. É apropriado para esse tipo de aplicação, você vai encontrar não tão facilmente, não em qualquer lugar, mas pela internet e algumas lojas de eletrônica você encontra, inclusive de várias bitolas aí. Pessoal, desculpa pela atrapalhada por tentar fazer isso na frente da câmera, filmando com o celular, no suporte já não é muito adequado, fica na linha de visão, então atrapalha bastante para trabalhar. Então eu tenho que escolher entre mostrar, enxergar o que eu estou fazendo, é um tanto quanto difícil. Pessoal, o primeiro passo está pronto. A gente já tem os dois cabinhos aqui protegidos, fica uma coisinha um pouco melhor. Originalmente ele usa uma capa dessa aqui, só que mais fina, né? Mas sem problema nenhum. Então a gente já não corre nenhum risco aqui. Agora vamos soldar a parte de trás, onde vai o cabo de saída. Estou usando um limpa-contatos aqui, pessoal, porque esses cabos costumam ter resíduo de óleo. Isso dificulta demais para soldar. Eu vou estanhar a ponta dos dois fios para facilitar o trabalho. Pessoal, antes de soldar o cabo nos contatos aqui nos terminais, eu vou colocar esse termo retrátil no cabo, porque a gente tem esse pequeno corte na capa aqui, eu quero criar uma proteçãozinha
nesse lugar, pelo menos uma proteçãozinha mecânica, para que não fique dobrando aí. Bom, pessoal, a solda está feita. Agora o cabinho está um pouco mais seguro aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar isso aqui com limpa-contato de novo. Eu quero tirar todo o resíduo de óleo que possa ter aqui, que eu vou ser obrigado a colar essa pecinha marrom que faz o acabamento. E pode, eventualmente, até por conta de ter soldado, e vai saber o que já foi feito aqui. Afinal de contas, tem marca de... tem o silicone e tem um pouco de marca de óleo. Então, por via das dúvidas, eu vou colar essa peça com silicone também. Mas eu não vou fazer aquela coisa que foi feita ali. Só que eu vou usar o limpa-contato para que não fique nada de óleo. Porque dessa forma a gente garante uma boa colagem. Então eu vou colocar a peça aqui, não vou nem usar mais a mão porque tem um pouco de óleo na minha mão. E vou esperar secar. Pessoal, enquanto eu espero secar, eu já fiz a limpeza, como vocês viram, eu tirei todo o silicone da peça antes de soldar, acabei até esquecendo de falar sobre isso. E dei mais uma limpada aqui com descarbonizante. E agora a gente vira a peça ao contrário e ela já responde mais rápido. Apesar que o ângulo aqui que eu tô é meio ruinzinho. Mas a gente vira e eu não preciso mais dar aquela batidinha. Tá completamente solto, agora tá bem legal. Para finalizar, como eu falei para vocês, eu vou ser obrigado a colar a peça aqui de fechamento. Mas até aí não é nenhum problema. Na verdade ela é prensada, né, por máquina. Essas pontinhas aqui são esmagadas e ela expande e prende aquela tampinha ali. Não tem uma vedação propriamente aí. Mas de qualquer forma, não dá pra gente ficar tentando replicar esse trabalho de uma máquina. Então, o que eu vou fazer aqui colocar um silicone preto. Particularmente eu estou usando esse silicone aqui que é importado, Dirco. Esse silicone realmente estou tendo um resultado excelente com ele. Você tem que até tomar cuidado, porque se for um lugar que você precisa remover, dá um certo trabalhinho. Depois de ter feito toda a limpeza aqui, nesse lugar onde vai colar da peça, porque se a gente tiver óleo, ele não vai colar direito. Então eu vou passar aqui com a mão mesmo. Vou usar também uma chavinha de fenda para passar. Vou espalhar com uma ponta de chave aqui porque fica um pouquinho mais fácil. E vou tentar não fazer uma bagunça terrível do jeito que estava. O que eu vou fazer pelas laterais aqui, eu estou movimentando bem o silicone para que não fique lugar sem a cola, né? Sem o próprio silicone. Embaixo aqui do cabo também, que pode ser um lugar que vaze um pouquinho. E se a gente só colocar o silicone e fechar, ele pode ficar lugar sem colar. Isso acontece muito, tá? Muitas vezes a pessoa vai fazer uma colagem mais ou menos desse tipo e não se preocupa em fazer com que a cola tenha encostado em toda a superfície. E aí acaba tendo vazamento mesmo colado, porque na verdade falta um pouquinho de capricho na aplicação, de conhecimento de um macete desse. Então você acaba fazendo com que a cola tenha contato com todas as partes. Vou colocar um pouquinho dentro dessa tampinha aqui também, mas nada exagerado. Ele tem até um furo na parte de trás. Você vê que isso aqui não era para vedar, era só para um fechamento. Ele tem até um furinho de fábrica aí. O legal é que esse furinho de fábrica vai nos ajudar para sair o silicone dali sem fazer muito, sem ficar uma bolinha de ar, uma coisa assim que possa fazer uma bagunça, né? Eu coloquei um pouco de silicone aqui dentro e agora a gente fecha isso aqui. Geralmente você precisa apertar um pouco forte porque ele entra meio sob pressão mesmo. O negócio aqui é um marvado, ele não está querendo encaixar,
Mas a gente chega lá. É questão de jeito aqui para apertar. Agora foi. Olha, ele encaixou. É legal que a gente saber que ele está encaixando com uma certa força. Legal que até o silicone acabou saindo aqui pelo furinho. Então isso significa que está tudo preenchido ali dentro. E agora, para ficar um trabalhinho um pouquinho mais higiênico, vamos tentar remover pelo menos o excesso desse silicone externo, porque ele não, essa parte externa, do jeito que vocês viram que estava aquela lambança toda aqui, isso aí não faz diferença. Não faz o menor sentido deixar aquela camada toda de cola, de silicone para fora, porque aquilo não vai ajudar muito na vedação. Se aqui dentro estiver bem colado, se a cola estiver espalhada certinha ali dentro, ela aderiu em todas as áreas e estiver tudo limpinho, você não vai precisar fazer uma camada aqui externa, nem como uma proteção a mais, como muita gente pensa, porque basta um espaço mínimo para o óleo passar, né? Tá aí, pessoal, o sensorzinho voltou à vida, vamos ligar ele de volta. Olha que legal, pessoal, a ponta do sensor tá nessa posição. Não sei se no vídeo fica muito legal. Essa posição aqui, o sensor está virado para baixo, então vamos começar a virar ele ao contrário para ver onde ele começa a reclamar. Está quase de ponta cabeça, aqui seria de ponta cabeça. Bem legal, né? Então a gente já sabe que só pelo próprio peso da boiazinha ela está funcionando. É claro que se você quiser fazer um teste a mais, você pode pegar, por exemplo, um copo plástico, um vasilhame, qualquer coisa, colocar óleo de motor, porque você não vai encher isso aqui com água, que depois tem que esperar muito tempo para secar. Você pode fazer com gasolina também, mas o ôleo pela densidade é a melhor opção, porque a boia foi calculada para densidade. Você pode mergulhar isso lá dentro, ele não vai estar apitando o multímetro. À medida que ele começar a encher aqui e chegar numa certa altura, porque ele vai entrar por esse furinho, vai entrar um pouquinho só por baixo, e tem um outro furinho menorzinho bem aqui que não dá para ver direito no vídeo. Mas à medida que a boiazinha subir, ele vai começar a apitar. Então vocês podem fazer esse teste tranquilamente. Eu acabei testando isso antes, na hora que ele estava em limpeza, e funcionou perfeitamente. Eu não vou fazer isso agora porque depois eu vou ter que limpar de novo esse sensor e ele vai ser enviado pelo correio e tal, então eu não quero que fique pingando muito por aí. Mas está funcionando bacana. E vocês podem fazer o teste aí também com óleo para tirar da dúvida. Outro teste interessante que você pode fazer, se ficar na dúvida também, é você monta no carro, deixa o multímetro ligado e vai abastecendo o motor de óleo. Vai chegar um momento que ele vai apitar. Eu acredito que quando você colocar por volta de uns 2,5 litros, 3 litros, tá? Ele vai apitar, já indicando que tá no nível. Se eu não me engano, baixou mais ou menos 1 litro, ele acende, tá? É isso daí. Acho que não tem muito mais o que acrescentar. É importante você usar um anel de vedação no assentamento. Aqui está um anel que tem uma espessura correta. Eu levei o sensor na Autopeças e procurei um anel de vedação, porque você não encontra o anel específico dessa aplicação no catálogo GM, todo aquele blá 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 que a gente já sabe. Mas de qualquer forma, geralmente esses diâmetros aqui, muitas vezes pelo menos, ele é compatível com outras peças ou tem um diâmetro padrão. Então esse daqui dá certinho, porque ele não salta muito para fora. Se ele saltasse um pouquinho mais, talvez fosse até melhor, mas ele realmente não pode ficar muito grande aqui no alojamento, senão você não consegue nem amassar ele direito. É claro que se você quiser montar isso com silicone, você não vai ter problema. A única coisa é que a hora que você desmontar, você pode acabar perdendo o anel, mas isso não tem problema nenhum. Não precisa ficar passando silicone toda essa volta aqui, é bobeira. Você passa só um fiozinho dentro da canaleta, coloca o
o anel de vedação, passa um fiozinho em cima do anel de vedação, coisinha mínima ali, 1 milímetro de espessura, já vai fazer o efeito desejado. Bom pessoal, falei demais, mas legal que fica registrada essa informação de como trazer de volta à vida esse sensor. Dá uma força aí pra gente, para de apitar, dá uma força aí pra gente, curte o canal, se inscreve. Valeu!